Olá, um bom domingo para você. Que bom nós podermos estar aqui mais uma vez, adorando a Deus por meio da música, ainda não reunidos para um culto público, mas cada um em nossas casas, no nosso tempo de devoção, de ouvir a palavra, por meio da qual a nossa fé é edificada, é crescida e é crescente. Que bom nós termos esse privilégio por meio da tecnologia. Eu, há alguns anos, quase 10 anos, eu tenho me dedicado a esse mundo de mídias e social media, mídias de massa, também com a oportunidade de crescer nessa e desenvolver um trabalho nessa plataforma. E vejo que nós estamos num tempo muito singular. É fato que em nenhum momento da história nós tivemos a oportunidade que nós estamos tendo agora, e o desafio também proporcionalmente a essa oportunidade. E nós estamos seguindo em frente. Que bom nós entendermos isso. Antes de expor o texto bíblico, eu quero te falar, nós não deixamos de planejar, nós não deixamos de sonhar, nós seguimos em frente entendendo que Deus tem o melhor para as nossas vidas durante esses dias. Queremos estar o mais rápido e breve possível juntos, presencialmente, reunidos em nome de Jesus para a glória de Deus. Enquanto esse tempo não chega, nós vamos continuar reunindo por meio virtual, expondo o texto bíblico, mas aspirando pelo dia em que nós poderemos estar então reunidos, nos abraçando, cumprimentando física e presencialmente. Só não podemos deixar que uma estagnação tome conta de nós, porque Deus, Ele continua respondendo. A nós cabe fazer, ou nos cabe fazer os planos. O planejamento é do coração humano e eu recomendo que você faça isso na esfera pessoal, na sua formação acadêmica, profissional. Recomendo que você faça isso em relação à sua família. Você, homem, que ainda é solteiro, case-se. Busque por uma mulher para você casar. Mulher, busque por um homem para você casar. Faça planos, planeje. Academicamente falando, busque a melhor formação, a melhor profissão, aquilo que é a sua inclinação. Planeje, projete, vá em frente, organize o seu dia, organize o seu tempo e saiba que a resposta certa vem do Senhor. Ele responde, Ele está no controle de todas as coisas e por meio da sua palavra, por meio da palavra de Deus, Ele continua conformando todas as coisas de acordo com a vontade dEle. Hoje nós chegamos à metade do mês de agosto, né? Um dia e a mais, ou metade exatamente do mês de agosto, e nós vamos encerrar essa série O Manifesto. Faríamos isso no final de julho, estendemos por mais 3 domingos agora de agosto, e hoje esse episódio, Cristo, Jesus, ele vai dizer que ele é a videira verdadeira. Então o episódio de hoje, Jesus é a videira verdadeira. 7º episódio da série O Manifesto. E antes de ler o texto, eu quero orar com você. Vamos orar juntos. Se você está assistindo esse vídeo através do nosso canal no YouTube, seja muito bem-vindo. Se você está ouvindo essa mensagem através do nosso podcast, seja bem-vindo também. Eu quero te convidar e te incentivar a você nos seguir nas redes sociais. Se você está aqui no YouTube, vendo essa transmissão, essa estreia aqui ao vivo, já clica no like
é importante porque aí os algoritmos vão entender aí, né, das plataformas que para entregar para outras pessoas. Então, comente aqui ao lado no nosso chat. E se você está assistindo em outro momento, deixe seu comentário aqui abaixo. Com certeza vai nos ajudar a continuar e a seguir construindo esse canal e usando essa ferramenta para a glória de Deus. Tá bom? Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela musicalidade bíblica cristã. Obrigado, Senhor, por este domingo em que nós podemos estar atentos à Tua palavra, com a liberdade de ouvir aquilo que o Senhor mesmo tem para nós. Ajuda-nos, Pai, e eu te peço, venha até nós, venha o Teu reino sobre nós. Pai, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados. Perdão, Pai, pelas nossas tantas faltas e falhas. Ajuda-nos, Senhor, a viver para o louvor da Tua glória e que vidas sejam alcançadas pela exposição da Tua palavra. Que haja conversão, que haja sobre nós, Pai, o agir do Teu Espírito Santo, convencendo de todo o pecado, da justiça e do juízo. Seja com o Teu povo, Pai, aqui na plantação da ICE Curitiba, seja com a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, seja, Pai, com a Igreja do Senhor Jesus Cristo, essa igreja com I maiúscula, espalhada por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que oportunidade incrível que nós temos de meditar no texto bíblico, e eu quero pedir para que você abra comigo o Evangelho de Jesus, de acordo com João, capítulo 15, e eu lerei os versículos 1 até 5. João 15, os versículos 1 até os 5. Que bom também nós podermos celebrar os 119 anos da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Se você ainda não assistiu aqui no canal, talvez a gente coloque aqui no link na descrição ou aqui na tela. Vou falar, né, aqui com a nossa equipe técnica aqui, né, para a gente ver o que a gente faz, mas talvez a gente já deixe certo aqui na legenda para você ver um pouquinho da nossa história, né, que começou lá no dia 25 de agosto de 1901. Então, esse mês, a Igreja Cristã Evangélica do Brasil está comemorando os seus 119 anos com uma programação, e eu quero te incentivar também a acompanhar nas redes sociais da Igreja Cristã Evangélica do Brasil essa comemoração pelos seus 119 anos. Tá bom? João capítulo 5, João capítulo 15, versículos 1 até os 5. Diz assim o texto: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Obrigado pela tua palavra, ó Deus, porque ela é a revelação de quem o Senhor é. Não me deixe atrapalhar o teu Espírito Santo. Que vidas possam ser edificadas por meio da tua palavra nesse momento. É o que eu te peço, por Jesus. Amém. A comparação que nós vemos aqui que Jesus Cristo fazendo é muito interessante. Há alguns que dizem que Jesus está participando daquele momento da ceia, ou instituindo melhor a ceia do Senhor, e porque eles estavam ali fazendo uso
do vinho, né? Ele vai se comparar com a videira e ele vai dizer, fazer esse manifesto: eu sou a videira verdadeira. Há outros que entendem ali que ele está no templo, e Joséfo manda fazer uma videira de ouro. Então, passando por aquela videira que é falsa, Jesus aponta para si e faz o seu manifesto: eu sou a videira verdadeira. É mais comum e aceito que Jesus está na última ceia, indo para o Monte das Oliveiras nesse intervalo, e então ele fala que ele é a videira verdadeira. Não dá para afirmar ou precisar de fato qual é esse momento aqui na história, mas o que é possível entender é que essa comparação, essa analogia era frequente para os judeus, pois a Palestina era abundante em vinhedos, tinha muitos vinhedos, e a ilustração era muito impressionante. Assim, o povo judeu é comparado a uma videira que Deus havia plantado. O profeta Isaías, do Antigo Testamento, ele vai dizer lá no capítulo 5, versículos 1 a 7, essa ilustração, essa profecia daquilo que seria ou daquilo que é a videira, o povo de Deus, o próprio Cristo falando sobre si mesmo, dizendo que ele é a videira verdadeira. No versículo 1 nós vemos então esse manifesto incrível. Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. O significado geral dessa comparação é que somos por natureza estéreis e secos, exceto na medida em que fomos enxertados em Cristo. E veja que palavra incrível, enxertados em Cristo. E extraímos dele um poder que é novo e que não procede de nós mesmos. Cristo ele está falando sobre si, dizendo sobre si que ele é a videira verdadeira. Todas as outras videiras são apenas sombras de Cristo, são imitações de Cristo, são projeções de quem é Cristo. Elas representam Cristo, mas somente Cristo é a substância, o dele vem toda a essência. Ele é a essência, a única grande realidade. Cristo é a verdade de todas as coisas que existem. Ele afirma: eu sou a videira verdadeira, eu sou a verdadeira videira. Alguém pergunta: qual é a verdadeira igreja? Alguém pode perguntar então, qual é a verdadeira igreja diante desse manifesto do próprio Jesus? Todos os que estão vitalmente unidos a Cristo estão na verdadeira igreja, pois ele diz: eu sou a verdadeira videira, eu sou a videira verdadeira. Ele vai continuar, o versículo vai dizer: olha, eu sou a verdadeira, ou sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Ele cuida da igreja com infinita sabedoria e amor. Ninguém mais pode cuidar dessa videira verdadeira como o Pai pode fazer, como alguém está ali cuidando, como alguém que está ali zelando por todas as coisas. E diante desses dias, onde nós temos e vemos, presenciamos tanta mentira, tanta falsidade, tanta indiferença, tanta confusão, como é bom nós entendermos que Cristo é verdadeiramente a nossa videira. Como é bom nós entendermos para esse dia e sabermos que nós temos a quem recorrer nesse momento. Nós temos a quem buscar, porque nós de nós mesmos, nós não podemos fazer nada, como nós lemos no texto. Veja o versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta,
e todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. É preciso que nós lembremos neste momento de uma regra muito importante. É preciso observarmos uma regra muito importante diante de uma parábola, como é o caso aqui diante de nós. Não devemos examinar, então, minuciosamente, por assim dizer, cada propriedade da videira de forma separada, de forma independente, de forma minuciosa, sem observar de fato ou ter uma visão geral do que Cristo está querendo dizer, do que Cristo ele está querendo aplicar quando ele faz essa analogia, quando ele conta essa parábola. Agora, existem aqui algumas coisas que nós precisamos, pelo menos 3, que nós precisamos deixar bem claro na aplicação do que Jesus está querendo dizer para aquelas pessoas que estão ouvindo a Ele e para nós agora que estamos aqui ouvindo o que Ele tem para dizer. A primeira delas é que não temos poder de fazer o bem, a não ser que esse bem, a não ser que nós entendamos que tudo isso que é bom, que é o bem, vem dele. Então nós não conseguimos fazer, ou nós não podemos fazer nada que produza o bem, porque isso vem exclusivamente do Senhor Jesus, porque Ele é a videira verdadeira. Mas em segundo lugar, nós vemos então tendo uma raiz nele, nós somos então revestidos ou vestidos e podados pelo Pai. Porque se nossa raiz está em Cristo, estamos enxertados na videira, e então nós aprofundamos nele, então nós somos podados por ele para que nós continuemos a crescer. Em terceiro lugar, nós precisamos entender que ele remove os ramos infrutíferos para que sejam lançados no fogo e queimados. Se não damos frutos, se não produzimos frutos e frutos dignos, nós somos podados, cortados e lançados no fogo. Tá, mas como é que pode alguém dizer que é ramo e não dar fruto? Isso é possível? Nós vamos observar e entender que na história, não nesse texto apenas, mas em todo o Novo Testamento e na história do Antigo Testamento, e hoje nós vamos estar cercados de pessoas, de situações e circunstâncias, de gente que parece que é, mas não é. Tem o estereótipo, tem o jeito, tem até o discurso, tem até o evangeliquez, mas não é. Por quê? Por causa dos seus frutos. Porque se não produz fruto, de fato o próprio Cristo corta, o Pai corta e lança fora. E Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo amor, Ele continua amando, Ele continua sendo a videira verdadeira, porque Ele se importa com cada um de nós. Primeiro, a gente precisa ver isso. Quase ninguém tem vergonha de reconhecer que tudo de bom que ele possui provém de Deus. Já observou isso? Muitas pessoas não têm problema algum com isso. Elas não têm problema de dizer que foi Deus quem deu. Adesivos são colocados nos carros. Chaves são levadas por algum motivo que eu não sei qual. Chaves são levadas para que ore pela chave. Colocamos lá, foi Deus quem deu, propriedade de Deus. Ouvemos pessoas fazerem melhor essas coisas. Mas depois de fazer esse reconhecimento, imaginam que a graça universal lhe foi dada, como se tivesse sido implantado neles simplesmente por natureza. Nós precisamos entender com cuidado e com zelo, com carinho,
cada aspecto da nossa vida, para não pensar que simplesmente nós fomos enxertados e agora nós podemos fazer aquilo que bem entendemos. Não. Porque Cristo, Ele é a videira verdadeira e é preciso que nós perseveremos nele. Mas Cristo habita principalmente nisso, que a seiva vital, isso é, toda a vida e força, procede somente dele. Então não é simplesmente chegar, mas é permanecer. E só permanecemos não por causa de nós, não porque nós somos bons ramos, mas porque Ele é a força, Ele é a fonte da vida, Ele é quem nos mantém vivos e produzindo frutos para o louvor da sua própria glória. Por conseguinte, segue-se a natureza do homem, que é infrutífera, é destituída de tudo que pode ser chamado de bom, porque ninguém tem a natureza de uma videira até que seja implantado nele. Nós só seremos de Cristo e tidos como de Cristo, aceitos como de Cristo, quando de fato estivermos nele e produzindo nele, por ele e para ele. Esse é o evangelho centrado em Jesus Cristo. Uma igreja centrada em Jesus, ela fala de Jesus, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Uma igreja centrada em Jesus, ela está com Jesus e diz sobre Jesus, comunica sobre Jesus, no momento de alegria ou no momento de tristeza. Uma plantação de igreja, que é o nosso caso, isso é Curitiba. Essa igreja em plantação, ela vai frutificar, melhor, ela vai enraizar, ela vai ter o seu caule fortalecido, ela vai ter os seus ramos, ela vai ter suas folhas, suas flores e o seu fruto. À medida que cada vez que os dias forem passando, mais entendermos que Jesus é o motivo, Jesus é o meio, Jesus é a finalidade, a glória de Deus é aquilo de mais importante nós precisamos entender, viver e falar, comunicar para esses dias. Mas isso é dado apenas aos eleitos por uma graça especial. Estar em Cristo, ser parte dessa videira como um ramo enxertado, não é privilégio para qualquer um. É somente para aqueles que o Pai escolheu, predeterminou de acordo com a sua presciência e sabedoria. A graça especial não é para todo mundo, porque Deus veio por meio de Cristo para todos, mas nem todos o aceitaram. Porque nós só podemos ser aceitos se Ele primeiro nos escolher, porque é assim que a Bíblia diz, que Ele nos chamou, sendo nós ainda pecadores, sendo ainda mortos, sujos, estando dentro de um lamaçal de pecado. Então, o Pai é o primeiro autor de todas as bênçãos, que nos planta com as mãos, mas o começo da vida está em Cristo, desde que começamos a criar raízes nele. Como é importante nós entendermos dentro da plantação de uma igreja, que nós precisamos fincar as nossas raízes. Nós queremos estar juntos, sim. Nós queremos uma aglomeração de pessoas, queremos. Nós entendemos que o sangue de Jesus tem poder, entendemos. Nós queremos, sim, ver pessoas sendo convertidas e salvas, queremos. Mas antes disso, Deus ele vai nos fundamentar. Ele vai nos enraizar, Ele vai criar raízes profundas em nós, para que nós possamos alcançar lugares altos. E se nós entendemos que os lugares altos também é para nós, nós precisamos entender que quanto mais alto quisermos ir, mais profunda a nossa raiz terá de ser. Eu não tenho pressa, eu não estou com pressa para poder ver essa plantação se tornar numa igreja frutífera. Porque a velocidade quem estabelece é Deus, não sou eu.
O crescimento e a frutificação, o florescer, o frutificar, o expandir do reino por meio dessa plantação. Não é pela minha capacidade, não é por causa da técnica aqui da Bid Filmes, do nosso amigo Jack, não é por causa do Vinícius com a parte de social media, não é por causa do Felipe Simões e da banda com a excelência na letra e na música, nos arranjos, não é nada disso. O que nos faz manter, permanecer, crescer, frutificar e florescer é o poder que há na palavra e entender que nós precisamos estar enraizados nele. Nós vamos longe, nós vamos alto, vamos, mas à medida que nós descermos e crescermos, nos aprofundarmos em Jesus Cristo. Quando ele se chama videira verdadeira, o significado é: eu sou verdadeiramente a videira e, portanto, os homens não têm nenhum objetivo em buscar força em qualquer outro lugar, pois de nenhum fruto proveitoso procederá senão dos ramos que serão produzidos por mim. Jesus, ele chama a responsabilidade para ele. O manifesto do Cristo de Deus, quando fala que ele é a videira verdadeira, é porque tem videiras que são falsas. Nenhum fruto, nenhuma vide, nada pode produzir aquilo que eu posso produzir. Se houver alguém que esteja apenas nominalmente em Cristo, observe isso. Se houver alguém que estiver apenas nominalmente em Cristo e que, portanto, não dê frutos, sua destruição será ser tirado, ser arrancado. Pois a fim de preservação final e segurança eterna deve haver frutos. É por isso que é preciso que haja no meio da igreja a disciplina. É por isso que, para proteger a membresia, proteger quem é membro, proteger quem é unido, quem está ligado, é preciso que haja então esse corte, essa retirada, para o bem, para o preservar, para o perseverar até o final. O texto, não esse que lemos, mas a Bíblia vai dizer que um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós precisamos entender que há pessoas que não é trigo, é joio. E eu não sei se você recebeu esse vídeo essa semana, eu recebi pelo menos de 3 pessoas diferentes. Deixa eu ver, isso, 3 pessoas diferentes. Um deles foi um amigo muito especial, o Edson Rodrigues. Ele enviou esse vídeo para mim e falou assim: olha, que legal para poder ser utilizado. Então, o vídeo era alguém num campo, numa plantação de trigo, e ele tinha um trigo e um joio. E ele mostrava nas suas mãos o trigo e mostrava o joio. Então ele pegou o joio, deixou o trigo de lado e ele esfregou as suas mãos e ali amassou aquele joio. E quando ele soprou, não sobrou nada, não tinha nada. Então ele pega um pedaço do trigo, coloca na sua mão também aquele ramo do trigo e ele esfarela também aquele trigo. E quando ele esfarela, que ele abre, que ele sopra, tem ali sementes. Nós precisamos entender que sempre no meio do trigo haverá joio, mas o trigo, ele tem semente, semente que vai ser plantada, planta que vai florescer, planta que vai frutificar, tem que produzir fruto. Aqueles que estão em Cristo, enraizados nele, enxertados na videira verdadeira, devem produzir frutos. Para os que estão em Cristo, aflições e perdas não são causadas apenas por pecados. Elas podem vir em consequência e demonstração dos frutos que você produz justamente por estar nele. Felipe, não entendi. É porque se você produziu frutos, se você tem semente, ou a semente em você,
vai ser plantada e vai frutificar. Espere que você vai ser podado. E ser podado muitas vezes dói, é complicado. Nem sempre nós queremos ser tesourados. Se você quiser ver, as mulheres podem falar com mais propriedade. Você quer o seu cabelo crescer, quer que seu cabelo cresça, então você vai ali aparar as pontas, né? Aí você vai falar lá 2 dedos, mas aí o cabeleireiro, né, entende 2 dedos assim, né? Não aqueles 2 dedos assim. Mas você apara as pontas. E quando você apara aquelas pontas que estão quebradiças, é cabelo, mas já estão quebradiças, já cresceram o máximo. Quando você apara aqueles momentos, quando você faz aquela pequena poda, começa a crescer mais forte, mais saudável, com mais velocidade. A palavra, ela tem esse poder. Então, muitas vezes, as nossas aflições, essas dores e dificuldades, esse choro, essa cirurgia, esse momento complicado, essa dor inexplicável, ela vai formar em você, ela vai te podar para que você possa produzir ainda mais frutos. Nem tudo, meus irmãos, é culpa do diabo. Deus está no controle, podando aqueles ramos que estão frutificando. O versículo 3, ele vai nos lembrar algo. Olha, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Ele lembra que aquelas pessoas, Jesus lembra que aquelas pessoas já experimentaram em si mesmo o que ele havia dito, que foram plantados nele e também foram purificados e podados por ele, o próprio Cristo. Ele aponta os meios de podar, a saber, a doutrina. É a doutrina bíblica, é a exposição do texto bíblico que nos poda. Não fique preocupado se alguém está chamando a sua atenção ou te acusando de algo. Ah, você é um pecador. Veja, se aquilo que essa pessoa está dizendo é verdade, de você de fato estar incorrendo naquele pecado, lembre-se, a Bíblia fala coisas muito piores a seu respeito. O que nós precisamos entender e viver é para que essa coisa ou aquela acusação, aquela perseguição, de fato ela não seja verdade, ou seja, que você não se encontre mais na recorrência do erro e do pecado. Mas que a Bíblia é ofensiva, a palavra é ofensiva, ela te poda, ela te coloca no devido lugar. Veja, não há dúvida de que Jesus fala de uma pregação externa, né? Da exposição externa, pois menciona expressamente a palavra que eles ouviram de sua boca. Não que a palavra procedente da boca de um homem tenha uma eficácia tão grande, mas tanto quanto Cristo opera no coração do Espírito. A própria palavra é um instrumento de purificação. Não é a minha capacidade argumentativa, e não é que eu não tenha a obrigação e o dever de falar, mas não é o argumento do pastor que vai convencer. Não deve ser isso, mas é o poder do Espírito Santo que opera por meio da sua palavra. Vejam, olha isso, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Contudo, Cristo não significa aqui, ou não quer significar que os apóstolos sejam puros de todo pecado, mas ele lhes oferece a experiência deles, para que possam aprender com ele que a continuidade da graça é absolutamente necessária. Além disso, ele recomenda aos apóstolos, aos discípulos e a nós a doutrina do Evangelho a partir dos frutos que produz, para que eles possam ser mais poderosamente encorajados em meditar continuamente, uma vez que se assemelha à faca da videira para tirar o que é inútil. Meus irmãos, é por isso que nós precisamos estar reunidos. É por isso que nós precisamos estar congregados, por causa da palavra.
Porque a palavra vai nos balizar para aquilo que nós devemos fazer, andar, nos expressar. É a palavra que vai produzir para nós esse sentimento, dever, obrigação, vontade de querer continuar, seguindo e entendendo a graça especial, graça salvadora de Jesus Cristo. Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. A pureza, a purificação vem por meditar na palavra, entender a palavra. Nós precisamos amar a palavra, buscar pelo Deus que se revela por meio da palavra. É um momento de nós buscarmos a Deus e a sua palavra. As pessoas estão cada vez mais se afastando da palavra, mas nós não. Você não, você continua na palavra, busca a palavra, a pureza, permaneçam firmes e inabaláveis na palavra. Versículo 4 diz: permanecer em mim. Olha isso, permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Permanecer em mim. Permaneçam em mim, diz o Senhor Jesus, porque eu sou a videira verdadeira. Esse é o manifesto dele. Jesus novamente exorta a serem sinceros e cuidadosos, em guardar, veja isso, guardar, perseverar a graça que receberam, pois o descuido da carne nunca pode ser despertado o suficiente. Meus irmãos, a carne é fraca, o texto diz isso, não esse, mas diz que a carne é fraca, tá? Mas isso não é uma legalização para você fazer aquilo que bem entende. Cristo não tem outro objetivo em vista, além de mostrar para aquelas pessoas e para mim, para você, que nós devemos aspirar e tomar todos os cuidados necessários com a nossa vida, para que a nossa indiferença não nos leve embora e nos faça voar para a nossa destruição. Pastor, Felipe, mas você entende que se Cristo te salvou, você está salvo? Sim. Se foi Cristo quem te salvou, se Ele te enxertou na videira, é impossível Ele te perder. Mas se você está na videira, você vai frutificar, você deve frutificar. Entender que nós temos essa graça salvadora nos leva a viver vigilantes, com sobriedade, entendendo esses dias. Se esse isolamento social, se essa pandemia ainda não te fez entender que é um tempo de você parar de fazer as coisas ruins e passar a oferecer um culto puro, santo, leal, honesto e verdadeiro para Deus, algo de errado há na sua espiritualidade. E talvez você precisa entender e confessar hoje Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. O medo não pode te paralisar. O pecado não pode te estagnar. Pandemia, coronavírus, nada pode te deter ou te parar. Você precisa entender que esse é o momento de você estar reunido junto com outros irmãos para ser purificado, santificado, estar vigilante para esse momento. Os dias são maus, meus irmãos. Cristo é a única videira, é a videira verdadeira, a única de verdade. E nós precisamos confiar naquilo que está escrito. Para provar que Ele não iniciou o trabalho de nossa salvação com o objetivo de deixá-lo imperfeito no meio do curso, Ele promete que seu Espírito sempre será eficaz em nós, se não o impedirmos. Que incrível nós entendermos isso. Aquele que começou a obra, Ele vai finalizar essa obra. O Cristo que faz com que nós entremos na videira, fôssemos enxertados nela, também garante por meio do Espírito e da promessa do segundo Consolador, o Paráclitos, o segundo ajudador, o Espírito Santo. Ele garante que ele vai terminar essa obra. O ser humano é extremamente falho, fraco e não cresce nem frutifica por si só. Deus é a fonte
e o modelo de crescimento perfeito. Eu quero repetir isso para que você possa, de alguma maneira, colocar isso na sua mente, que isso possa reverberar no seu coração. O ser humano é extremamente falho, fraco, e não cresce nem frutifica por si só. Deus é a fonte e o modelo de crescimento perfeito. Graças a Deus por isso. Versículo 5, para nós finalizarmos, diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Como o ramo está na videira, ele é um componente da videira, está composto na videira. Mas não esqueça que a videira também está no ramo. É uma simbiose, é uma junção do ramo com a videira e da videira com o ramo. A seiva, que é a própria vida, a videira, flui para todo o ramo que está vivo. Passa por todos eles, né? Lá na aula de botânica, lá na biologia, a seiva bruta, a seiva elaborada, aquela que tem uma função de alimentação, de sustentação, de fortificação, de purificação. Se estamos vivos, é porque estamos em Cristo. Porque fora de Cristo não há vida, há morte. Se não frutificamos, somos cortados. Na verdade, nunca fomos, nunca estivemos. No máximo, uma aparência. Mas era fake, era mentiroso. Se frutificamos, somos podados. Portanto, estamos em Cristo e Cristo está em nós. E Ele nos diz, como diz essa leitura, olha, separado de mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. O que nem um pouco, vocês não podem fazer nada. Se não for em Deus, nada de bom. Não podemos fazer algo de bom, algo aceitável a partir de nós mesmos, senão somente do Senhor. Que verdade incrível, absoluta, imutável. Sem mim você não pode fazer nada, diz o Senhor Jesus. Que incrível! Nós podemos crer na palavra de Deus. Nós podemos sim ser servos de Deus, enxertados na videira, entendendo o manifesto dele, dizendo que ele é a videira verdadeira e por ele ser a videira verdadeira e nós estarmos nele, então nós podemos seguir em frente. Nós podemos sair pelo caminho e, indo pelo caminho, semear a boa semente. E o crescimento é Deus quem vai dar. A nós nos cabe semear a boa semente, porque estamos nele, porque temos vida e porque sem ele nada podemos fazer. Veja, será que você está enxertado em Cristo, que é a videira verdadeira? Esse é o tempo para você refletir. Será que você já está em Cristo? Será que os frutos que você tem produzido são frutos verdadeiros por causa da videira verdadeira e são frutos dignos de louvor? Você está enxertado nessa videira? Você está enxertado em Cristo? Ou talvez ainda você não experimentou e não viveu isso? Aquilo que você tem produzido não é factível, não é real, não é palpável. Você está enxertado em Cristo, a videira verdadeira? Em segundo lugar, quero te fazer essa pergunta. Você já reconheceu sua fraqueza e tem permanecido em Cristo? No texto nós vimos isso, essa fraqueza humana. Mas você reconhece essa sua fraqueza ou você tem tentado parecer forte por você mesmo? Porque somente quando você reconhece a sua fraqueza e permanece em Cristo é que você entende
que não é por você, mas é por Ele. Não é por causa da sua qualidade ou da qualidade do que você faz, mas é por causa dele. Você já reconheceu e você já foi purificado pela palavra? Porque quando nós somos purificados pela palavra, nós reconhecemos a nossa fraqueza. E ao sermos purificados, então, nós seguimos em frente e reconhecemos, então, que Jesus é quem nos santifica. Por quê? Porque Ele tem prazer nisso. Ele tem prazer na sua santificação, para a glória do nome dEle. Você reconhece a sua fraqueza? Quais são as suas fraquezas? Em terceiro lugar, diante dessas limitações, todas essas limitações de locomoção, de máscara, política, econômica, diante dessas limitações, você tem produzido frutos espirituais. Que tipo de ramo você tem sido? Aqui para o nosso grupo base, na plantação da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba, eu tenho sempre encorajado os meus irmãos. Encaminhe esse link. Dê um bom testemunho. Ore por as pessoas que você quer alcançar, os não convertidos. Mande uma mensagem, ligue para essa pessoa durante a semana. Convide ela para ouvir a palavra. Por quê? Porque a palavra é suficiente. Diante de todas essas limitações, quais frutos espirituais? Ou você tem produzido frutos espirituais? Que nós possamos entender o poder precioso que há na palavra. Eu gosto de livros, gosto de boa leitura, de uma boa música, gosto daquilo que é bom, gosto de planejamentos, projetos, instruções, mas eu não posso fazer nada de mim. Eu reconheço a minha fraqueza. Videira, ramos, treliças, tudo isso é muito importante, mas é Deus quem dá o crescimento. É Ele quem faz frutificar. E é assim que nós cremos aqui na plantação da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua soberania e graça. Ajuda-nos, Senhor, diante das nossas limitações, a reconhecer as nossas fraquezas e produzirmos frutos dignos e aceitáveis ao Senhor, do Senhor. Aos tantos que podem ter ouvido essa mensagem hoje e ainda não têm a convicção de que foram enxertados nessa videira, que possam fazer a sua decisão por Cristo, convencidos pelo poder do Espírito Santo através da exposição da palavra. Pai, não me deixe repreender, atrapalhar o Teu Espírito Santo, mas que o Senhor tenha liberdade, que é sua, que lhe pertence. Por isso eu te peço, não tudo que foi meu apenas, que não tenha valor algum agora, mas que o Teu Espírito Santo venha operar, convencer e que haja crescimento de acordo com o Teu querer e vontade sobre este lugar. Eu oro, Pai, por cada membro deste grupo base, desse grupo de plantação aqui da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba. Seja com cada um de nós, eu te peço, por favor, por Jesus. Amém. Amém. Deixe aqui o seu comentário, clique aqui no like, o joia. Mande esse link para outras pessoas. Vamos juntos plantar essa igreja, em nome de Jesus. Bom domingo para você, ou esse dia que você estiver assistindo, ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus. Amém.